Né? Aí você imagina para aquele profissional que abre seu salão num bairro distante, que está ali, e aí ele não é orientado, olha, cria isso para você ter o seu cliente, faça isso que você, né, vai trazer mais movimento para o seu espaço. Não, ele vai lá, ele abre, aí ele recebe um fornecedor que vai passar todo final de semana para receber, ou vai deixar ali uma duplicata para ele pagar de 20, 30 dias. Ele não tem essa orientação. E ele acaba se perdendo, né? Ele acaba se perdendo nisso, naquilo que você me falou. É uma água que atrasa, é uma energia que atrasa, é um aluguel que atrasa, né? Bom, Rubens, você já sabia onde você queria chegar quando você abriu o primeiro salão? Sim. Eu sabia onde eu quero chegar. Você ainda quer, né? Eu quero, eu não queria, eu quero, né? Eu estou ainda no início, ainda no princípio, ainda, né? Eu sou um bebê, Thierry. Com certeza. Eu sou um bebê, como profissional, eu sou um bebê, né? Eu costumava dizer que tem alguns profissionais de cidade, são os profissionais que em Caldas estão há mais de 30 anos e que eu os respeito muito, né? Por isso que eu, né, me considero ainda um bebê, como empreendedor, como profissional na área de cabelo, né? Estou sempre me aprimorando atrás do conhecimento, com grandes nomes do Brasil. Não é fácil você sair da sua cidade, você ir para São Paulo, você ficar longe da sua família, e você ficar, mas é tudo em prol de adquirir um conhecimento para você fazer sempre o melhor para o seu cliente. Bom, eu perguntei isso porque eu imagino que quando a gente começa um projeto, né, a gente tem lá aquela ambição, né? De, olha, eu vou chegar até tal lugar. Então, se você já tinha na sua cabeça e falou, olha, eu tô aqui nesse salão, mas eu vou ter um espaço melhor, Sim, eu vou ter sim. uma gama de serviços para oferecer para o meu Sim. cliente. Você já visualizava isso? Já visualizava. Por quê? Aonde eu fiz o curso, e eu vejo que em Caldas falta isso, né? Pelo fato, depois, as pessoas que passam por alguns cursos, eu não estou desmerecendo os cursos de Caldas, pelo amor de Deus, me entenda. Eu quero dizer que algumas pessoas que fizeram curso comigo após ter se profissionalizado aqui, falta isso. De ter alguém para falar, olha, você pode ir longe, você pode fazer assim, você pode fazer assado. A exemplo, eu tive a primeira turma de profissional em Caldas, eu formei alguns barbeiros no Instituto Embeleze, quando tinha franquia aqui. E eu era instrutor lá. Eu peguei os meninos, alguns eram pais de família, alguns solteiros, e eu falei para eles naquela época assim, em Caldas não havia isso. E é sobre isso que eu estou falando. Vamos usar aquela... É sobre isso. Eu juntei alguns meninos, um do Rio Quente, dois aqui de Caldas, um deles é até o Abdala. Que tem uma barbearia até hoje, né? Isso, gente boa demais. Eu falei, sabe o que vocês precisam fazer? Vocês precisam se unirem, vocês três, eram três ali daqui de Caldas, vocês precisam unirem, abrem um galpão, coloca ali 3, 4 mesas. Não havia isso aqui, Thierry. Não tinha barbearia 3, mesmo. 4 mesas de sinuca, coloca 2 geladeiras com cerveja, coloca um TVzão para passar um campeonato jogo, tal. E atendam. Aí não abriram. Veio um cara de fora. Veio o cara de fora e abriu. Mas eu aprendi assim, né? Quando eu estava com a Anice, e que eu faço questão de citar o nome dela, hoje ela não tem mais a escola profissionalizante dela, ela que estava sempre com aquele sempre ali naquele programa, como chama? Sandes Júnior? Do Santos lá em Goiânia. Ela sempre tá lá, ela patrocinava os cursos, dava curso para a galera, né? E ela sempre falava para mim e para os meninos, vocês podem mais, né? Quando vocês estiverem com espaço, não fiquem, né? Pensam em ser assim, ter isso, conquistar isso. E isso já havia em mim, né? E eu trouxe isso para mim poder fazer na minha vida como profissional em Caldas Novas. Eu vejo muita gente falando sobre isso para os empreendedores, né? Quando ele vai montar um negócio, ele já ter pelo menos assim, aonde ele quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, né? Sim. Você tinha essa concepção de saber onde queria chegar. Mas o que foi mais inesperado no meio dessa caminhada toda aí? Falou, cara, eu não contava com isso. Falando da vida do empreendedor. Sim, eu não contava com algo assim na minha vida que foi... E é algo positivo, tá? Não, né? Vamos falar de coisas também coisas boas, né? Claro. Aí eu cito o nome do Marcelo aqui agora. Marcelo, na época, ele trabalhou na papelaria com a minha irmã e ele fazia faculdade, enfim, professor colocou no mural lá uma oferta de trabalho de uma franquia de uma marca de cabelo e essa franquia era Goiânia, a marca ela é nacional. Pode falar o nome, se quiser. Aneto. E Marcelo fez os testes e
a gente sabe como é difícil pra gente, né, Thierry? Com certeza. Você sabe como é que é. E Marcelo passou. E Marcelo tornou-se funcionário dessa empresa, eu estou resumindo toda a história. E se tornou um dos melhores vendedores da empresa. Para não falar que ele ganhava sempre os prêmios de meta, né? E eram prêmios bons. Né? Era Sauípe, só para você ter noção. Olha tá? só, Cara, coisa boa, né? E, enfim, Marcelo, quando ele estava lá, a técnica da marca, geralmente as marcas profissionais, eles têm técnicos, né? São chamados de embaixadores, né? Outros são master, e tinha os técnicos. Tinha uma técnica de Goiânia que era a região toda. Ela saiu. E eu estava no salão no Itaici. E aí os donos da Aneto, da franquia Aneto, saíram de Goiânia e vieram em Caldas me convidar, né, para ser o técnico. Se eu queria ir para Belo Horizonte, fazer o curso, né, e se eu passasse nesse curso, se eu queria ser, eu falei, claro. Eu não esperava com isso. Eu não esperava, né? Com todos os meus planos de crescimento, tantos anos eu quero ter assim. É como se eu tivesse pulado. Sabe aquele joguinho que você joga? Pule 10 casinhas. Do nada apareceu um atalho, né? Eu pulei 10 casinhas, assim, sabe? Massa. Eu falei, né, Jesus é bom. E fui para Belo Horizonte. E fiz o curso, fiquei lá, né? Quase eu falei um palavrão. Pode falar. Né? É foda. É foda. É foda, porque sempre tem alguém que é foda ali fazendo negócios, né? E aí, assim, eu ia pro curso, voltava pro hotel e ia sugar aquele monte de apostila, porque no final de tudo você tem que fazer aquela apresentação como se você estivesse fazendo o seu TCC. E aí o cara passou, né? E vim pra cá. E toda segunda-feira eu estava numa cidade, no estádio de Goiás. Toda segunda-feira. Meu domingo era preparado para eu viajar, ir para Goiânia, ou eu estava em Morrinhos, ou eu estava em Tumbiara, ou eu estava em Goiânia. Aí eles compraram a franquia de Brasília, eu ficava em Brasília, em Taguatinga, eu ia para Niquelândia, que é quase lá no norte de Goiás. Então isso me fez crescer muito profissionalmente. Fazer muito network. Isso. Eu não sou e não fui aquele profissional que abriu seu espaço e ficou só ali dentro. Então isso me fez ter experiências. Assim. Então eu palestrava para 60, 70, 80 profissionais, mesmo como bebezinho. E foi importante a minha didática. Já trazia da experiência que você tinha com a sala de aula. Exatamente, a minha didática. Então eu uni, então tinha facilidade para passar o conhecimento ali, né? E é muito bom, né? Porque as pessoas elas ficam sedentas para aprender. Então, eu gosto disso também, de ensinar. Isso está em mim, né? É tanto que os colaboradores que vêm para trabalhar com a gente lá, eu não sou o tipo de profissional que fala, não fica perto, não. Não, vem cá para você ver como é que é. Vou te mostrar. Por quê? Porque eu sei que lá na frente, um dia ele tem a possibilidade de abrir o espaço dele. Como muitos que trabalharam para mim, né? Trabalharam assim 10 anos, 8 anos. Então, assim, todos eles, né, aprenderam alguma coisa, mas não porque, né, eu sou o cara, não. Porque eu tenho essa facilidade e eu gosto disso, eu tenho amor por isso, de ensinar também. Bom, então, duas lições importantes aqui, né, cara? A primeira é que você não pode ficar só dentro do seu, né, da sua bolha ali, esperando as coisas acontecerem. Quanto mais ligações, network você tiver, mais fácil é de você sair do lugar, né? Sim. Precisa ter esse network, precisa ter esse conhecimento. E assim, infelizmente, Thierry, eu falo algo para você como profissional. Na nossa área, existe uma desunião. É uma desunião, assim, o grupo não é unido, sabe? Assim, é estranho, né? Então, quando você quer fazer amizade com um profissional, parece que é meio assim, né? Parece que tá, né, querendo me derrubar, né? Tá. Então, na nossa área não tem isso. Então, até mesmo para fazer esse network, você tem que saber como que você faz nesse meio. É difícil, né? É difícil. Não, assim, até a segunda coisa que eu queria falar aqui, que é uma lição que você deixou com a sua última fala, é, por exemplo, os grandes profissionais, os grandes empreendedores, eles não têm medo de ensinar. Uhum. Porque a gente vê muita gente que, eu não vou ensinar porque amanhã ele vai abrir um negócio e vai ser meu concorrente. Explica pra gente por que você tem essa visão diferente.
Porque eu não aprendi dessa forma. Eu não tive essa escola. Eu tive a escola de você dar, de você doar. Né? Não é para mim. Né? Eu não tenho isso. Quando eu estava na escola de cabelo e que você tem algumas matérias, você tem ali as grades ali, que você chega em química, por mais que você tenha alguma experiência, você sempre sabe alguma coisa a mais, algum segredo que não está ali na apostila. E eu nunca tive medo de ensinar para eles. Pelo contrário. Porque aquilo ali dá certo dessa forma. Então, aprendam desse jeito. É assim que faz, né? Eu faço assim lá no meu espaço. É dessa forma aqui, né? Pode fazer a receitinha aí, colocar, que vai dar certo, né? Então, eu não aprendi. Talvez as pessoas que têm isso de não ensinar, de não... É porque não aprenderam, né? Tem essa parceria, essa comunhão. Porque isso resulta num tempo de uma parceria com o outro legal. A exemplo, eu tenho uma amiga que ela trabalhou comigo, eu preciso dela, eu ligo para ela, falo, fulana, o que você está fazendo? Tá, né? Tô aqui com, né? Passou aqui um serviço a mais na agenda, você quer fazer? Você está ocupado dentro do seu espaço? Não, estou descendo agora, Rubinho, me chama de Rubinho, estou descendo agora. E desce, então você tem que ter essa união, você tem que ter essa parceria. Agora, nesse momento, tenho certeza, todos eles estão nos assistindo. Com certeza. Né? Estão nos assistindo. Então, assim, outra coisa, eu estou extremamente feliz, não por ser a primeira pessoa que você chamou para ter esse papo aqui da área de beleza, mas porque você está me dando a oportunidade de muitas pessoas que não me conhecem me conhecer aqui nesse papo. Isso é uma grande oportunidade que eu tenho. Isso vai me fazer aumentar o meu network. Aí eu penso da mesma forma, né? Eu estou conversando com as pessoas que, se não fossem por causa de você, não estariam aqui hoje assistindo o nosso podcast. E às vezes vão gostar e vão assistir outros episódios. Então é uma troca, é um network que nós estamos fazendo aqui também. Mas é muito interessante isso que você falou, que nós temos uns colegas que fazem o podcast aqui também, um outro podcast que acontece no nosso estúdio, que eles falam só sobre empreendedorismo, marketing, eu acho que eu vi desenvolvimento pessoal. Galera, muito gente boa. E eles falam muito sobre isso, sobre o empreendedor, né, transbordar o que ele sabe, porque assim ele ganha outros lucros que não aquele específico que ele está destinado a ter. Mas aí ele gera essa rede, um profissional se torna leal, ele vai se tornando um expoente naquela área, ele vai se tornando alguém que vira realmente uma referência naquela área, porque ele está ensinando. Sim. Então, assim, não é negativo de forma alguma você transferir o seu conhecimento, porque você está criando ali uma autoridade naquilo que você é bom, né, cara? Isso daí, eu penso nisso, assim. Não é nem de criar uma autoridade, eu entendi o que você quis dizer. A autoridade que eu falo assim é uma referência, né? Eu entendi. Você acaba criando um respeito. E aquele respeito mesmo, que é respeito foda mesmo, assim, das pessoas. Legal, né? Isso.